Olá, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Ontem nós vimos que Deus tirou todo mundo que quis, do Egito, levando para o deserto. Qualquer um que estivesse desejoso, que passasse pelo ritual do sangue, colocando o sangue no umbral das portas, então seria poupado da praga, a última praga que caiu sobre o Egito, a 10ª praga, e poderia ir embora com Israel, mesmo que não fosse israelita. E nós falamos claramente que, e vamos repetir, qualquer tipo de pessoa, com qualquer pecado, pôde sair de lá. A Bíblia fala que foi até uma gente misturada com Israel, né? Então, foram pessoas que adoravam a ídolos, por exemplo, muito idólatras, foram pessoas, homens que tinham várias esposas, praticantes da poligamia, entre outras coisas, tá? Então, Deus não fez nenhuma acepção e falou, venha, vamos lá, quem quiser, o sangue de Cristo é para isso, né? E nós associamos isso ao perdão de Cristo, e qualquer um, é só aceitar, não tem que fazer absolutamente nada para ganhar o perdão de Jesus, porque ele é gratuito. Só que tem uma questão, lá na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, muitos pregadores, eu já reparei, eles leem apenas metade do texto, que é a metade que as pessoas gostam de ouvir. Fala assim, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que o resto do texto diz assim, e nos purificar de toda a iniquidade. Toda iniquidade. Então, o perdão de Cristo, ele não é apenas um ato legal da parte de Deus, legal que eu quero falar de lei, tá? Uma coisa assim, pela lei, uma ordem legal em que o criminoso é considerado justo, mas ele não é transformado. Não, o perdão de Deus, ele é diferente porque ele tem um poder tão grande que quem realmente é perdoado, essa pessoa abre de tal forma o coração a Deus que junto com o perdão vem uma cura do pecado. Então, o ladrão que é perdoado para de roubar. O adúltero que é perdoado para de adulterar. O idólatra que é perdoado para de adorar ídolos, e assim por diante. Então, o deserto que eles chegaram agora era para essa preparação. Preparação para a terra prometida. Eles estavam perfeitos, entre aspas, entendam, para sair do Egito e ficar no deserto. Para isso eles estavam prontos. Para entrar na Terra Prometida, não. Eles teriam que passar por um processo de, vamos usar uma palavra razoavelmente usada ultimamente, que é do desapego, né? Eles teriam que se desapegar de seu passado de forma completa. Tudo que aprenderam de errado no Egito tinha que ficar para trás. E nós falamos, em palavras bem simples, o seguinte: eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não havia saído de dentro deles. E isso teria que acontecer. Para entrar na Terra Prometida, Deus não permitiria entrar qualquer um. É um erro comum que as pessoas têm. Muitas não querem ver esse lado de Deus. E aí diz assim, morreu uma pessoa de overdose, né? Por exemplo, recentemente morreu um baterista americano, eles tocavam na banda Foo Fighters, foram tocar na Colômbia, e antes mesmo do show, ele se drogou tanto no quarto do hotel, sozinho, que ele morreu de overdose. Encontraram mais de 10 substâncias químicas no corpo dele, ao ser examinado, e você pode ter certeza que os fãs dele disseram, agora ele está tocando bateria lá no céu. Deus é que está se aproveitando disso
Então, realmente isso é um engano, não é assim que acontece, né? A pessoa que morresse no deserto, que morresse em pecado, ela seria vítima do pecado e ela não seria permitida dentro da terra prometida, levando o Egito com ela, levando o Egito para dentro da terra prometida. Aqueles que poderiam entrar na terra prometida seriam aqueles que haviam se despojado completamente do Egito. Entendam simbolicamente o Egito como o pecado, como os maus hábitos do pecado do Egito, os traços abomináveis. Para você ter uma ideia, Deus teve que falar até para eles, vou falar em termos bem simples, tá? Mas Deus teve que falar para Moisés, fala para o povo não ficar fazendo cocô em qualquer lugar aí do acampamento, porque eu sou um Deus santo e eu ando no meio deles, né? Então eles ficavam assim, então até isso, hábitos de higiene, Israel não tinha, porque eles ficaram escravos no Egito, né? Eu acho que tinha um banheirinho ali limpinho para eles, cada casa tinha seu banheiro, né? Nada disso, né? Nada disso. Então, não vou entrar em detalhes porque já deu para pintar o quadro aqui, né? Então, até isso Deus teve que falar. E Deus foi falando, olha, vocês foram chamados para ser um povo santo, porque eu sou santo. Se vocês quiserem habitar na minha terra, vocês vão ter que se santificar. Só desse jeito não dá. Bom, eles passaram 40 anos ali no deserto. Alguns morreram na fé, serão salvos na volta de Jesus. Morarão na verdadeira terra prometida, que será eterna e não passageira, como aquela terra prometida de Israel era apenas passageira. Tanto é que até hoje Israel não conseguiu conquistar aquela terra toda, só tem um pedacinho ali de todo o território prometido por Deus, e isso não vai se cumprir mais, infelizmente, né? As promessas eram condicionais, um povo em pecado não vai receber a herança que Deus prometeu para Abraão, né? Então, quando Jesus voltar, o povo de Israel, hoje, literal Israel, ele vai estar morando realmente num território muito pequeno. Então, outros se rebelaram contra Deus, não queriam andar nos mandamentos de Deus, que Deus disse, olha, eu vou deixar eles andar no deserto para ver se eles andam nos meus mandamentos. Deus falou. Era um teste de obediência o deserto, tá? Então, o período que eles deveriam ficar no deserto, dizem alguns estudiosos, gira em torno de 17 dias. Do Egito até a Terra Prometida, era aproximadamente 17 dias. Só que eles ficaram 40 anos, porque eles não estavam prontos, fosse como rodear, ficar ali em círculo, rodando, e não estavam prontos, foram morrendo, foram desafiando Deus a tal ponto que Deus falou, só vai entrar os filhos deles mesmo, só quem tem de 20 anos para baixo, e o resto, daqueles que saíram do Egito, que eram milhares, alguns dizem 600 mil, só 2 entraram, nem Moisés entrou, só 2 entraram, Josué e Caleb. Moisés então se perdeu? Não, ele morreu, mas ele cometeu um pecado muito grande diante de Deus, que foi ferir a rocha, quando Deus disse que era só para falar para ela, isso é um outro estudo, então ele não pôde entrar. Então, só Caleb e Josué, de todos aqueles que saíram do Egito, puderam entrar na terra prometida. Veja o critério de Deus alto, né? Eu já falei aqui no canal, às vezes as pessoas elas falam bem de várias empresas multinacionais, que tem um nome forte, Amazon, o cara lá é bilionário, dono, o Facebook e tantas outras, como agora tem o Elon Musk, né, o bilionário. Então,
trabalhar para esse sujeito, imagina a empresa dele, nossa, tem que ser uma pessoa bem qualificada, né? E aí para o céu, não, aí para o céu vai tudo que é lixo, humano, pessoas más, pessoas rebeldes, pessoas que não são submissas a coisa algumas, pessoas totalmente... Não. O céu tem um critério para entrar. Vou falar de novo. Para sair do Egito, qualquer um pode sair, é convidado para vir para o deserto. Qualquer um, do jeito que você tiver. Mas para entrar na Terra Prometida, você precisa ser transformado. Nós falamos assim, Cristo te aceita do jeito que você é, ou do jeito que você está, se você preferir, mas quando você tem um verdadeiro encontro com Ele, você não permanece do jeito que você é. Não permanece. Tem algumas músicas, né, que diz assim, eu não vou mudar. Eu não vou mudar por causa de você. Tem uma Whitney Houston, para mim a maior cantora de todos os tempos, ela fala pro namorado assim, eu não vou mudar as minhas cores por causa de você, né? Então era um amor ali que havia um limite, né? Então muitos falam para Deus, não, eu aceito a Cristo, mas dentro das minhas regras, né? Quando uma pessoa às vezes quer entrar para uma outra denominação religiosa, ela fala assim, eu já vi, tá? Não estou inventando, não. Ela quer, assim, uma denominação religiosa que seja bem parecido, mais próximo daquilo que ela já vive, né? Então, ela quer uma igreja que tenha samba, que tenha pagode, que as pessoas dancem, que não tenha regras nem sequer para alimentação. Você pode ser quem você está aceito por Jesus. Ainda fala assim, não, Deus olha o nosso coração, né? E como disse Billy Graham, isso não te deixa com medo, né? Billy Graham falou isso. Você sabe que vai ser julgado por Deus e isso não te traz medo, um respeito, né? Deus olha realmente o coração. E eu não sei, eu não diria que isso são boas novas, não, porque o nosso coração, de acordo com a Bíblia, está bem sujinho, viu? Está bem sujinho, então precisa de uma limpeza muito caprichada, feita pelo Senhor Jesus e contando com a nossa colaboração. Não pense que Deus vai fazer para você aquilo que você pode fazer. Deus não vai purificar em nós aquilo que nós fomos ordenados de purificar. Ok? Mas esse seria um outro estudo. Continue seguindo aqui o canal, que uma hora nós vamos falar sobre essas outras coisas. Você já saiu do Egito? Você ainda está no deserto? Todos nós ainda estamos aguardando a volta de Jesus para finalmente entrarmos na Terra Prometida. Mas lembre-se, para isso é necessário uma preparação muito minuciosa, né? O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, lá no fim, ele diz várias coisas que tem que acontecer, e uma delas ele diz que Cristo, quando ele vier, nos encontre de uma maneira irrepreensível, né? Ele fala que toda a sua mente, o seu corpo, o seu espírito sejam irrepreensíveis para a volta de Jesus. Pense nisso. Medite nessas coisas. Elas não são coisas ruins. Deus só vai tirar de nós o que não presta. Como nós podemos ficar tristes de saber que Deus vai querer tirar o pecado de nós de forma completa? Como podemos ficar tristes ao saber que Deus vai tirar todo o mal, aquilo que é nojento aos seus olhos, que é tirado da nossa vida? Como que nós vamos ficar tristes com isso? Como que nós ainda queremos ser semelhança com aqueles que estão se perdendo? Então, abra os seus olhos, melhor ainda, abra o seu coração a Cristo, aceite essa transformação, seja bem-sucedido nesse assunto que é o mais importante de todos, a preparação para a nova terra, para a terra prometida. Deixe seu like agora em nosso vídeo, por favor, estamos precisando demais. Precisamos que você também se inscreva no canal, isso vai ajudar muito
o YouTube vai acreditar que você está gostando demais desse conteúdo aqui. Compartilhe, comente, fique à vontade e ore muito para que nosso canal sirva cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.